Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Culturas. Eu sou o Lucas Ribeiro. Eu sou a Giovanna Calenzani. E a gente tá mega jornal nacional nesse comecinho aqui, tá muito louco isso aqui. A gente fica igual assim, depois. A gente fica aqui bonitado, tá legalzinho isso aqui. Ô, turma, a gente vai falar sobre um tema que tem coisas que emergem do último papo que a gente... Na verdade, dos últimos, né? Porque tem, como a gente falou, tem uma trilogia aí que a gente batizou de saúde mental, resiliência, estresse. Tem uma trilogia aí em episódios passados. Mas tem uma coisa legal no papo sobre gestão de crises e liderança, que líder também é gente, né? Tem um negócio... Costuma ser, senão vira um chefe, aí é outra conversa. Mas olha só, a gente vai falar de liderança e gestão de crises e vai traçar alguns pontos que a gente percebe serem fundamentais para esse tema, desde comunicação interna, desde treinamento para gestão de crises, enfim, uma série de coisas que a gente pode e quer abordar nesse papo aqui, mas muito para valer. Eu quero chamar você para comentar, para apontar e dar seu pitaco sobre esse tema. E se você é líder, como é que você lida com isso? Se você já passou por uma crise, como é que a liderança trabalhou isso? Como é que ela minimamente soube gerir esse momento com você, com o time, com seus pares, enfim. Mas é uma coisa que a gente quer tratar nesse papo de hoje, liderança e gestão de crises. E bora lá, vamos falar primeiro o seguinte, hein, Gi? Todo mundo tem crise. Todo mundo tem crise. E crise é uma coisa que não cabe só à liderança, né? Então você pode ter uma crise pessoal e tá lá no trabalho vivendo a sua crise e muitas vezes o teu líder nem tá sabendo. Sim. E eu acho que antes de falar do como a gente vive a crise, acho que é importante dizer o que é uma crise, né? Uhum. Acho que a crise é uma situação que provavelmente você não... É algo que sai da sua rotina, né? Sai dali de uma linha linear e racional dos acontecimentos, mas a crise não necessariamente ela é ruim, né? O resultado de uma crise não necessariamente é ruim. Crise, geralmente, a gente vivencia como ruim porque, de novo, ela sai de uma linearidade. Então, assim, se todos os dias eu tô vindo para cá, pego meu carro, deixo minha filha na escola, aí, de repente, o pneu fura. Isso é uma crise. Saiu daquele lugar comum que eu iria chegar no horário, ia ter reunião. Aí, nesse sentido, é chato mesmo, mas poderia ser uma outra coisa, né? Peguei um avião, tive que parar num outro lugar e conheci, sei lá, a mulher da minha vida. Tô chutando uma besteira aqui, mas só para dizer que, a princípio, a crise te gerou uma oportunidade, né? Então, acho que uma coisa importante é isso. Hoje, aí a gente pode, talvez, até separar o que é crise de um problema, né? Sim, porque exatamente. Talvez crise seja uma coisa quase que um pouco mais constante, um pouco mais demorada do que um problema. E aí a gente não está entrando necessariamente no conceito, a gente não quer conceituar by Wikipedia é só aqui, para né? ampliar. Mas exatamente para ampliar, para provocar essa visão de... Eu acho que talvez eu colocaria o exemplo do pneu como um problema. Você resolve rapidinho assim. Sim. O ponto é que esse problema pode gerar uma crise. Sim. O seu atraso pode gerar uma crise. Até a sua postura em relação ao problema. Boa, isso aí. Acho que é uma das coisas mais importantes aí, puxando então mais para o comportamento. Uhum. A sua postura em relação ao problema, isso pode afetar, e aí você vai significar aquilo como uma crise ou não. É super complexo, mas assim, tem muito de comportamento humano quando você tem um problema, né? Então, eu tô aqui no pré-43, eu tinha falado isso. Aí as pessoas falam que tem inferno astral. Eu vou fazer tô vivendo. Eu vou fazer um bolo pra você. Lá, caminho dos 44. Só pra sacanear. Vai pular, no caso que eu vou fazer 43, tá? Ele pulou um ano aí mesmo. Não, mas eu quero ver essa crise. Então, acho que um ponto é isso. É o que é crise e como que a gente lida com a vida. Bom, liderança e gestão de crises. Olha só. Tem crises e crises, né? A gente pode dar dicas, deixa eu olhar para a Fer e para o Gus aqui, a gente pode dar dicas de filmes, vocês botam esse negócio aqui, fica bom isso aqui, né? Então, aqueles assim, pode dar, mas eu não pensei no filme agora.
Tem alguns filmes muito bons, alguns com certeza eu não vou lembrar o nome, mas o Gus e a Fer são craques nisso. E o time todo faz um IMDb na hora do almoço aqui, que é espetacular, né? Tem um filme acho que A Dama de Ferro é um ótimo filme sobre gestão de crise. Eu não lembro o nome do filme do Winston Churchill, que o Gus vai lembrar, a Fer vai lembrar depois e colocam ali. Você tem Designated Survivor, que é uma série maravilhosa, House of Cards, que é uma série maravilhosa. Então tem um monte de coisas que vocês podem ver, como as lideranças, eu estou pensando nos casos de liderança e crise, como é que esses caras fazem essa gestão. Algumas coisas, lembrou de algum? Algum que eu nunca assisti, não tipo lembrei, Star Wars, não tem gestão de crise em Star Wars? Sempre, a vida, né? Todo filme fala sobre a vida, tem crise. Né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, acho que uma dica número 1 para crise, né? Independentemente se é problema, se é crise, se tem outro nome, é o que eu acho que as pessoas acabam fazendo pouco, e aí eu tô falando pessoas de uma forma geral, porque a gente acaba sendo no trabalho que a gente é como pessoa, né? O quanto a gente consegue mapear quais são as possíveis crises. Então, se você é líder, então podem existir crises inéditas, Sim. mas, por exemplo, a gente tem seguro de carro, porque a gente sabe que se acontece alguma coisa com o carro, o seguro é uma contingência para essa crise. A gente tem plano de saúde, parte da população tem, porque se a gente tem um teco-teco com a saúde, o plano é uma contingência. Então, quando a gente fala de gestão de crise, parte dela é o quanto você tem um plano de contingências elaborado. Então, a primeira coisa deveria ser, tipo, o que é uma crise na sua liderança? Coloca na sua liderança. Aí, a depender de qual é a sua liderança, você vai ter A ou B. Mas listar. Porque quando você lista, você está falando o seguinte, isso aqui realmente é uma crise que eu resolvo dentro de casa, é uma crise que eu preciso de investimento, é uma crise que eu preciso da pessoa, não sei, aí você vai colocando lá quais são os recursos que você deveria ter minimamente mapeado, estruturado, para quando a crise viesse, saca ali da cartola aquele recurso para otimizar a resolução daquela crise. Gi, você acabou de puxar uma ferramenta do bolso aí que muita gente que faz administração, viu, todo mundo do mercado já viu, mas esses caras em especial já estudaram muito isso, que é SWOT. Sim. Quando você aponta lá quais são as fraquezas e ameaças, né? Isso aqui é total gestão de crise. Sim. Quais são minhas fraquezas? Então deixa eu listar isso aqui, deixa eu ver o que eu preciso fazer para fortalecer essas fraquezas e fazer com que essas fraquezas, de alguma forma, virem fortalezas, né? Virem forças que vão me ajudar. Da mesma forma, na outra ponta, quais ameaças o mercado me oferece e de que forma eu preciso ter esses planos de contingência, de que forma eu preciso trabalhar essa contingência para poder entregar melhor, né, a minha posição, a minha postura, o meu produto, o meu serviço, enfim, para poder minimizar, mitigar riscos que esse ambiente pode me trazer. Acho que, de cara, quando a gente começa a falar de gestão de crise e fala como é que a liderança trabalha isso, sim. Eu tenho uma opinião, Gi, e aí volto no... A gente até colocou aqui, Vitória e... Tem as colas aqui que eu tô lendo. Nossa colinha aqui, eu tô enxergando. Tem que ser cada vez maior a fonte. Mas assim, ó, tem uma coisa que a gente fala sobre a comunicação interna de novo. A gente já falou isso no outro episódio. Você consegue mitigar problemas maiores de crises a partir do momento em que você engaja as pessoas e consegue deixar as pessoas na mesma página, deixa as coisas mais às claras, não pega ninguém de calça curta, né? Porque senão, de fato, vira crise. E pensei numa outra coisa aqui, lembrei de minha mãe, né? Que eu sou carioca, a gente fala assim. Minha mãe, ela fala, às vezes ela sai dirigindo de carro e ela fala, Giovana, quase bati. Aí eu penso, mas quase bater é uma premissa de quem dirige. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente significa um cenário, uma coisa lá, como crise, mas tem que pensar de novo no o que é aquilo. Então, assim, se eu sou uma área, qualquer área da operação, sei lá, sou de marketing,
e eu tenho lá uma galera. De repente, 3 resolvem sair. Aí você chega no RH, você como gerente dessa área, diretor, você fala, meu Deus, RH, estou vivendo uma crise, 3 pessoas saíram. Será que é uma crise? Ou é um momento crítico? Não, e assim, se tem pessoas dentro, pode ser que uma hora elas saiam. Uhum. Assim, é a premissa de você ter uma equipe que, ora, parte dela vai querer sair. Então, isso não necessariamente é uma crise, é um caminho natural. Então, de novo, se eu estou dirigindo, eu quase bato ou bato, é uma possibilidade real de quem dirige, principalmente em grandes cidades, ou não, em pequenas também, que aí que a sinalização geralmente é um pouco piorada. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, perfeito. É natural você viver algumas coisas e não necessariamente aquilo ser uma crise, né? Que aí a hora que eu te cutuquei no caminho ali de momento crítico, né? Não necessariamente é uma crise. Pode ser um momento crítico. Putz, tal pessoa saiu. Putz, isso é um problema. Mas será que é uma crise que vai se alongar, vai se arrastar e vai carregar mais coisa? Porque crise geralmente acontece. Ela pode ter extensão e ela pode ter profundidade. Aprendi isso com o meu primeiro chefe, né? Então, o que é isso? Aí uma coisa muito legal também que é falar sobre crise, a gente faz isso, a gente faz um negócio aqui, não. Mas o que eu vou lembrando, a gente vai lembrando, a gente vai batendo esse papo com vocês aqui, que é, a depender da forma como eu me comporto em relação ao que está acontecendo, a gente volta em algum episódio aí de inteligência emocional. Então, assim, como é que eu lido com as supostas crises? Porque se eu tenho uma inteligência emocional mais fortalecida, é bastante provável que quando o pereteco acontece, eu não vou falar que isso é uma crise, eu vou falar assim, putz, realmente, que mala isso aqui, mas vamos lá, porque faz parte do caminho natural do que poderia acontecer naquela operação ali. Aí, de novo, não é uma crise. Mas pense então que a gente está jogando pro líder aqui, né? A gente está jogando agora pro líder. Mas pensa se você é um líder. Se você não tem essa tal inteligência emocional, provavelmente você vai supervalorizar aquele acontecimento, você vai contaminar a sua equipe, e aí o retorno, né, o retorno em termos de postura, de tratativa, de agilidade na resolução do problema, vai estar muito condicionado a essa forma como você enxerga. Então, eu vejo claramente no dia a dia, assim, de novo, esse exemplo da minha mãe é característico porque ela vive muitas vezes como um problema. Eu já vivo isso como... É chato pra caramba bater o carro, mas tipo, realmente, você quase bateu, e você desvia, e você diminui a velocidade, você acelera, você vai se adaptando porque aquilo tende a acontecer. Sim. Hoje você falou uma coisa que eu tô engatilhado aqui, que é o seguinte. Tem líder, ou melhor, tem pessoas que estão na cadeira de liderança, que aí eu vou tentar desassociar um pouco. Mas tem pessoas que estão na cadeira de liderança que, por vezes, pegam um problema e fazem um alarde tão grande daquilo que eles próprios geram uma crise. Então, é muito comum, a gente vê, infelizmente, não é muito comum de que acontece toda hora, mas assim, quando acontece, normalmente essas crises elas também surgem de um excesso, né? Então, pode ser que era uma coisa facilmente resolvida, ou de repente poderia ser melhor tratada, melhor trabalhada, fosse num feedback, fosse num trabalho de imersão ali, de fato, de vamos resolver isso aqui, aí mergulha, resolve e sai. Mas muita gente ainda gosta de viver com o problema, né? Gosta de namorar o problema, esticar, alongar o problema, e quer contar a história do problema como se fosse muito legal falar que viveu um problema, está vivendo um problema e, nossa, a gente está com um perrengue lá. Cara, é muito mais legal falar, tá bom demais, você tá maluco. Eu brinco da zona de conforto, né? Meu sonho é achar a minha. Tem um monte de gente que fala que tem que sair. O meu é a rede. Nossa, você tá maluco. Eu tô de sapato social aqui, ó. O meu sonho é chinelar, mas vai. Não é isso. Vocês entenderam o contexto. Acho que tem uma coisa muito importante de gestão de crise, que é a forma como você lida com a crise. Então, eu já falei num outro episódio, e isso eu lembro uma constante, assim, ó. Eu lembro que eu já te contei isso, ou foi num episódio ou eu já te contei nos almoços da vida, e café, ou nos dois.
Estão levantando a placa ali, 15 minutos. A gente já vai acabar, gente. Tem uma passagem, meu finado pai fervendo leite. Meu pai era meio putão, assim, tava bravo direto com algumas coisas. Mas eu lembro dele fervendo leite e a gente conversando e o leite derramar. E ele parar, desligar a boca que derramou, botar numa outra boca, pegar o leite, colocar para ferver e falar, vai, continua o que você tá falando? Eu falei assim, mas e aí, você não vai ficar puto não? Você não vai quebrar essa merda assim, né? A gente combinou de não ter tantas palavras assim, né? Céus, não ficarás bravo. Mas não pode escrever isso, Aristóteles. Então tá bom. Céus. Céus, é tipo isso, meus memes. Mas, cara, eu falei, cara, você não vai brigar, não vai fazer nada? Ele falou assim, não, eu quero leite. E isso tem muito a ver com liderança e gestão de crises. Você líder... Você lidera. Você lidera a gente... Você é exemplo. Lidera a solução. E você lidera para a solução, lidera a solução e leva isso adiante. Se você é um líder que se apaixona pelo problema, se você é um líder que evidencia e engrandece a crise, você contamina, eu vou pegar essa palavra da Gi, você contamina o seu time, o comportamento do time e, consequentemente, você vai colher frutos amargos. Você vai ficar patinando, né? Porque não sai do lugar, de fato. Uma coisa muito legal, assim, que você falou, e eu tô pensando até em mim, Giovana, assim. Eu sou ansiosa, Viu, né? Como o papo serve até pra gente, gente? Tô curando aqui. Eu sou uma pessoa mais ansiosa. A gente ficou o tempo inteiro dessa vez indo pra cá, depois o Gus briga com a gente, tá? Gus é o que manda na gente aqui. Aí. E aí, eu acho que às vezes a minha ansiedade, ela se excede, e aí eu tenho muita paixão em resolver aquilo, mas eu me apaixono um pouco demais, eu acho. Eu me apaixono mais do que eu deveria. Então eu saio um pouco do tom com a paixão, e as coisas eu percebo que eu tenho mais dificuldade. O Lucas é melhor nisso do que eu. Então o que é legal? Por que eu tô falando isso? Além de ser um elogio. Que você tem você tem a oportunidade, provavelmente na sua empresa, de ter um colega que sempre te complementa, né? Isso é importante. Assim. Então, assim, nisso eu acho que realmente eu preciso melhorar. Mas aí tem um colega meu, do meu trabalho, que vai melhor nisso, né? Então, aí a gente entra, por exemplo, em trabalho em equipe. Porque, assim, se você é uma pessoa pouco estimulada de forma intelectual, cognitiva, você vai ter mais dificuldade de pensar em alternativas. Então, o que acontece comigo eu tenho o pico da ansiedade, só que eu percebo que logo depois eu consigo, tá bom, o que eu tenho que fazer, né? Eu reclamo, mas é o famoso reclamo, mas eu resolvo. Eu vou logo para a resolução, porque eu já aprendi que isso precisa acontecer. Mas se você não tem isso, provavelmente é porque você está sendo pouco estimulado, aí a sua capacidade de resolver com alternativas ela é mais retraída. E uma outra coisa, o líder que resolve mais problemas mais rápidos, eu imagino que é o cara que está mais interessado em dialogar. O tipo, cara, eu tô com esse problema que eu não tô conseguindo resolver. Alguém me ajuda? Ele compartilha, né? Aí ele compartilha e a gente traz aquela coisa. Tipo, eu, Giovana, tô vendo numa perspectiva, o Lucas vê de outra. Quando ele traz a outra perspectiva, aconteceu essa semana. A gente tem aqui uma musa chamada Rutinha, e ela me falou uma coisa que, na hora que ela falou, eu falei, caramba, eu não tinha pensado por esse viés. Então, eu vou traçar uma alternativa para acoplar, para atender essa demanda, essa necessidade que eu não estava enxergando de um cliente nosso. Sim. Então, acho que se for para dicas, né, porque a gente já estourou no tempo, Mas é total isso. A gente tem uma pergunta aqui, se treinamentos de gestão de crise funcionam. Cara, funciona muito. Acho que uma das coisas que mais funcionam em treinamentos de gestão de crise é trabalhar esse ponto. Sim. Como é que eu dialogo, como é que eu peço ajuda? Gente, liderança, líder pede ajuda, líder é humilde, cara. Líder bate na porta do outro e fala assim, cara, eu tô precisando de ajuda porque eu não sei fazer isso aqui sozinho. Sim. Eu preciso de mais alguém. Não consigo enxergar uma outra opção, um outro caminho. E tá tudo bem com isso, porque de fato é isso que se espera de uma liderança, que ele levante a mão, porque a partir do momento que a liderança levanta a mão, o liderado vai olhar e vai falar, pô, eu posso também levantar a mão e vou pedir ajuda. Acho que esse é o pulo do gato. É você ser referência de forma ágil na resolução, ou seja, você sozinho, no seu trono, mas de preferência você sentando à mesa com outras pessoas que te deem outras perspectivas. E aí tem um ponto, para a gente fechar.
você, líder, faça isso. Esse é o grande exemplo aqui, a grande dica desse papo é isso, né? É ser o exemplo da postura propositiva, mas também ser o exemplo daquele cara que levanta a mão e é humilde e fala, eu preciso de ajuda. Ou outro líder, vem aqui me ajudar. Ou assistente do vice-treco da subcoisa, vem me ajudar. Enfim, mas tem uma coisa muito legal que é o seguinte, quando você for levar um problema, saiba dosar esse problema, saiba dosar essa crise. Principalmente se ela for menor do que de fato você está levando. Porque você sabe quando você está exagerando ou não. Então, assim, se não é uma coisa de 1000 cabeças, dose. Porque tem gente que vai receber aquilo como se o mundo estivesse acabando depois do almoço. E, da mesma forma, se você exagera, se você não coloca tudo à mesa, pode ser que o fator surpresa para alguns seja um grande problema também. Falta de informação. Né? Falta de informação, e aí volta em comunicação interna, volta em planejamento estratégico, volta em trabalho em equipe, volta em inteligência emocional, resiliência. Olha quanta coisa a gente já falou por aqui. Então assim, ó, de modo geral, para a gente amarrar e fechar esse papo, gestão de crises é sim treinável, né? É uma, de certa forma, imbuída de um monte de competências que você pode trabalhar enquanto líder, mas também enquanto liderado, mas também enquanto par, né? Mas também enquanto filha, enquanto filho, enquanto pai, enquanto mãe, enfim. Você sempre vai passar por uma crise. Fato. A cada década da vida você tem crises maiores, né? No começo talvez menos. Dizem que né? são setênios. E aí, ó. A cada 7 anos. Então pensa, então já cortou 30% dessa ideia que eu estava falando. Então a conta é a seguinte, trabalhe isso, peça ajuda, busque um treinamento sobre gestão de crise, trabalhe de diversas formas o desenvolvimento de competências para atender a gestão de crise e sem dúvida a sua liderança, seja você o líder, seja a liderança da organização, vai entregar muito mais resultado, muito mais competência e um ambiente muito melhor para esse bendito desse tema aqui, que é liderança e gestão de crise. Você fini? Eu fini. Então, espero que você tenha gostado e não esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, nos nossos outros canais e principalmente comenta aí, faz alguma pergunta, manda lá o que você achou, se você já passou por isso ou não. Isso vai ser legal para a gente compartilhar em outros papos o que a gente vem construindo aqui. Até mais! Até.